Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição, eu espero, através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é dia de oráculo de Lita, oráculo do solstício de verão, na nossa roda do ano. Nós aí que vivenciamos o tempo cíclico da natureza como uma forma de nos harmonizarmos com o todo, conosco mesmos e assim tirarmos aí a melhor experiência da nossa relação com a Mãe Terra, com o Pai Céu. Então seja bem-vindo, bem-vinda. Claro, eu sei, o solstício de verão já passou tem um tempinho. Aqui no Hemisfério Sul foi lá no dia 20, 21 de dezembro. Mas como nossas leituras coletivas aqui são atemporais, né? Apesar de guiadas, é claro, por um fio aqui da minha experiência, eu acredito que ainda assim temos mensagens, informações que possam ajudar a trazer insights, boas ideias para você, tá bom? Seja para agora, para como vivenciar da melhor forma o seu verão, seja para qualquer momento em que esse vídeo chegou até você. Não acredito que foi à toa. Como sempre, nas nossas leituras coletivas, eu peço que você ouça no momento mais tranquilo e silencioso do seu dia, mais possível, né? Isso é para que você possa ouvir bastante a sua intuição. É ela que está sendo estimulada aqui a te ajudar a filtrar de tudo que eu digo o que de fato serve para a sua experiência. Afinal, é uma leitura coletiva. Caso você queira agendar comigo uma leitura particular, isso você faz lá pelo meu site, evamessages.com, ou pelo meu Instagram, o @evamessages. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu estava agora há pouco. Gravando lá para o outro canal, Biblioteca Oculta. Vocês sabem que estou começando um canal só com as reviews, né, dos oráculos que eu tenho. Então eu fiz lá uma apresentação desse oráculo lindo, oráculo de Lita, oráculo do auge do verão, que diz aí desse período que a gente está vivendo, né? Calorão, Lita é esse sabá que fala do encontro em equilíbrio do feminino e masculino na luz, né? No período luminoso. Esse encontro acontece também lá na metade escura do ano, outono e inverno, lá no inverno, né, especificamente, mas ele acontece enquanto sementinha. Aqui, no meio do verão, o que a gente tem é esse encontro no auge da sua energia, da sua capacidade de fertilidade, de sexualidade, de criatividade. Então, feminino e masculino em nós, nesse momento do ano, né, para que a gente flua junto com a mãe natureza, precisam estar muito focados na nossa realização no mundo, nas atividades do dia a dia. Estava revendo esses dias uma palestra da professora Lucilena Galvão, lá do Nova Acrópole, falando exatamente sobre os ciclos, né, da roda do ano. Vou até deixar o link para essa palestra aqui na descrição. E ela me lembrava exatamente o fato de que aqui em Lita a gente tem um período de grande a forma como a gente se relaciona com o mundo está muito mais voltada para o externo, né? Para atividade manual, para o trabalho mesmo, para ganhar dinheiro, para se mostrar no mundo como um grande sol, né? Todo mundo. E mostrar suas habilidades, seus talentos, oferecer ao mundo em troca de prosperidade, do reconhecimento que vem daí. Então, era muito comum que antigamente reservasse-se mais o período sombrio do ano, né, outono e inverno, para as atividades de introspecção, de oração, ritualística. Mas agora, né, primavera e principalmente no verão, a bruxa, o monge, o médium, né, o mago, estava envolvido era na vida prática mesmo, no dia a dia, né, nos meios de se sustentar na terra, ganhar dinheiro, trabalhar. Então, é o momento em que a bruxa está mais humana, né? Está mais próxima aí do dia a dia de todo e qualquer ser humano, buscando seu lugar ao sol, né? E por falar em sol, as laranjas são típicas de Lita, é um período em que a gente faz a nossa varinha, né, a tal varinha mágica, que é um símbolo do elemento fogo, né, da atuação focada da nossa vontade no mundo, o foco ali com a mãozinha ou com a varinha, vai ajudar a gente a lembrar de focar nossa energia, nossa intuição, nosso desejo, né, nosso tesão, o fogo que nos anima, na direção dos nossos objetivos.
Então é um período para guardar um pouquinho, né, do sol desse período em águas solarizadas, chás que a gente faz em lugar de fazer no fogo, né, a gente faz lá deixando uma água com frutas, com ervas, sob o sol, claro que com cuidado, né, olha o tempo, tal, para garantir a integridade desses elementos todos, né, para sua saúde, mas esse calorzinho, deixar o calor entrar, deixar o sol entrar e guiá-lo para ajudar a gente a ter energia, até guardar essa energia lá para o período mais sombrio do ano. Aqui fazem-se amuletos, né? Quem está viajando aí para a praia pode guardar aquela sombrinha daquele drink maravilhoso que você tomou. Isso pode virar um amuleto que lá nos dias sombrios do inverno te lembra, né? Você pega aquela sombrinha do drink, você lembra aqueles dias felizes e aquece de novo o seu coração, te renova a esperança. Então, o verão para a bruxa, para o mago, né, para o médium, é esse portal que nos permite não só vivenciar a abundância, mas através disso, da abundância de sol, de alegria, de disposição para as relações, né? Lembrar também que, olha, nem sempre vai ser assim, então deixa eu guardar um pouquinho do que eu estou vivendo agora para outros momentos. E levar também para quem não está podendo, né, usufruir. Então, por exemplo, quem por algum motivo não pode tomar sol, né, vivenciar os 4 elementos aí do jeito mais exuberante que eles estão aparecendo no verão, ir à praia, né, ir a uma cachoeira, passear ao ar livre. Lembra de levar um pouquinho disso para quem está acamado, para quem está em casa, para quem por algum motivo físico, emocional, mental ou espiritual não pode usufruir. Então, lembrar de levar todo o cantinho que a gente puder à luz do sol, à luz do trabalho, né, da mão na massa, da criatividade em seu mais alto ápice, que é o que a gente vivencia em Lita. Isso foi só uma breve explicaçãozinha, né? Tem muito conteúdo por aí sobre o sabá, sobre a roda do ano, sobre como se harmonizar com a roda do ano. Eu também estou renovando, nos próximos dias vem uma renovação do modo como acontece o nosso círculo da roda do ano, o círculo experimental da Eva Messages. Muitas mudanças aí para os próximos, pelo menos para o próximo ano, vocês vão ficar sabendo. Mas, enquanto isso, vamos de mensagem. Inspira e expira profundamente. Vamos com a mensagem do verão aqui das nossas anciãs bruxas, dos espíritos da egrégora da roda do ano. Se você quiser ver esse oráculo carta a carta, como eu disse, lá no meu canal Biblioteca Oculta, eu passei por cada uma das cartas, mostrei esse oráculo aqui. O link para essa apresentação também vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos fazer o seguinte, apazigua, inspira e expira profundamente, é o que eu tô fazendo aqui também, pra gente ouvir o que tá vindo com esse calorzinho do sol da tarde de domingo, o que tá vindo com a brisa do verão, o que a egrégora da roda do ano e as anciãs bruxas têm a dizer para nós, para ajudar a gente a viver esse período da melhor forma, em benefício dos nossos objetivos de vida, propósitos da alma. Primeiro uma mensagem geral e depois mais 3 mensagens, vocês vão escolher se vão ouvir a mensagem 1, a 2 e ou a 3, com conselhos mais específicos. Inspire e expira profundamente. Agradeço a presença dos nossos ancestrais, aqueles e aquelas que sustentaram, têm sustentado ao longo das eras, a sabedoria que emana da Mãe Natureza, da nossa relação mais alinhada com os ciclos lunares, solares, as estações, seres que somos filhos da terra e do céu. Vamos lá, conselhos para nós. Como viver da melhor forma em o nosso verão, ou o momento em que esse vídeo chegou até você. Começamos com a carta do Beija-Flor, com leveza, né, gente? Quanta leveza é possível
Vamos lá. Aqui a gente trabalha no que é possível, somos todos humanos, ninguém aqui é positividade tóxica. Então, quanta leveza é possível, hein, no seu momento, com tudo que você tem passado, vivido. O vento tá batendo aí embaixo das nossas asas. Se a gente não prestar atenção, a gente pode passar batido, né? Beija-flor é super rapidinho, ele é um animal de poder que fala de encontros, oportunidades de encontros que não vão voltar, tá? Tem que aproveitar aí as oportunidades em janeiro para ter conversas que abrem sua visão, sua perspectiva, seu ponto de vista. O que as anciãs estão me mostrando é um beija-flor com a sua iridescência, né? Aquelas penas multicoloridas, e o efeito delas quando ele passa voando rapidinho. Tem oportunidades chegando aí na sua vida e que não vão voltar, tá? Elas precisam ser aproveitadas agora, elas têm um momento exato para chegar na sua vida. E é agora, nesse verão. Através de conversas, oportunidades para sair, para se divertir, para ser leve. A egrégora está me mostrando algo incrível. Às vezes a gente está com um problemão, acha que não, já tentou várias formas de solucionar e não encontra, né? Tá aqui de olhos fechados, preocupada, focada em tentar solucionar um problema. E aí você pode receber um convite aí para uma coisa nada a ver, sei lá, vamos dançar, vamos encontrar uns amigos antigos, né? Vamos flertar com alguém. E aí tem uma tendência de quem está me assistindo a negar porque, ai, nossa, isso é muito fútil para o momento que eu estou passando. Ah, não vou fazer isso não porque eu estou muito preocupada aqui com coisa séria. Olha, grandes chances de, numa situação informal como essa, divertida como essa, que te tira do problema, você acabar encontrando um caminho de solução, tá? Um contato, uma pessoa que te ajuda ou te dá uma boa ideia. Que interessante. O verão trazendo então uma solução, olha, especialmente. Ai, em se tratando de vínculos poderosos. Você que está aqui me assistindo, você tem vínculos muito leais, tá? Tem pessoas muito leais a você, dispostas, pelo menos, à construção de um relacionamento muito verdadeiro ao seu redor. Mas eu acho que você não está olhando muito para essas relações, tá? Ou para essa relação, pode ser uma específica, né? Tô falando aqui com muitas pessoas. Como é importante olhar para as oportunidades de leveza, de brincadeira e diversão, que aparecem com pessoas que são leais a nós. Porém, pessoas que por vezes a gente relega em segundo plano ou não vê, né? Porque a gente está muito preocupado com os nossos próprios problemas. Ah, isso é tão complicado. A carta da rosa, remete a um vínculo profundo. Isso é um casamento, tá vendo? Não só um vínculo romântico profundo. Essa leitura, inclusive, está pedindo para você olhar para os vínculos mais antigos que você tem. Se você é casada há muito tempo, como é que está o vínculo com esse parceiro, com essa parceira? Tem tido espaço para leveza e diversão e amizade, né? Para uma relação pura como o beija-flor emana? Muitas vezes as dificuldades e os medos, os problemas do dia a dia impedem essa leveza, né? Mas aqui a gente pode estar falando também de vínculos familiares. Aqui são vínculos que a vida não desata. Os mais íntimos e antigos que você tem aí. É desses ou desse que a gente está falando. A egrégora quer que você olhe para essas relações com mais leveza e se permitindo divertir com essas pessoas ou vê-las pelo que elas são e não pelo que você gostaria que elas fossem. Já reparou como a gente pode ir ficando duro com o tempo, dura, né, endurecido, com as pessoas que a gente mais ama e mais tem como garantidas ali nas nossas relações, né? Mais profundo ainda,
As bruxas estão me perguntando aqui, e eu repasso para você a pergunta para a gente pensar junto, se você tem visto de verdade essas pessoas, ou se você fecha os olhos e só vê suas expectativas em relação a elas. Isso é uma pegadinha. É uma pegadinha que pode vitimar tanto pessoas que se afastam de ligações muito antigas porque, essas pessoas não são o que eu queria que elas fossem, mas também pode pegar aquelas pessoas que permanecem, mas permanecem na briga, na teimosia, tentando moldar o outro, a outra. Ai, fulano precisa de mim, não vive sem mim. Por quê? Porque, de acordo com você, essa pessoa está vivendo uma vida errada, né? E aí você está aqui do lado, não porque a vê, olha para suas reais necessidades e a ama, mas porque você ainda tem esperança de consertá-lo, consertá-la de acordo com a sua visão. As anciãs estão chamando a gente para em fevereiro e em janeiro observarmos com mais amor e cuidado e leveza as relações que a gente tem que são mais profundas, mais íntimas, que mexem mais com nossas paixões e afetos. Quanto que há aí de relação verdadeira? Quanto que há aí de projeção do reflexo do nosso olhar para dentro da gente? Estão captando? Tá fazendo sentido? Oh, cancerianos, cancerianas. De Sol, Lua e Ascendente, como eu, inclusive. Essa estação tá mexendo muito comigo, sabe, gente? Não sei como é que tá sendo aí para vocês. Mas esse signo é um signo que aponta para a forma como a gente tem lidado com a energia do cuidado, né? Câncer é esse signo lunar, muito ligado à grande mãe. O quanto você tem cuidado da vida alheia como um ato de amor, o quanto você tem cuidado da vida alheia como um ato de dominância. Você tá mais pro lado de cá ou mais pro lado de lá? Eu fiz um vídeo esses dias, em uma outra plataforma, falando sobre quão interessante, o quão profunda é essa ideia de ajudar, né? Já pensaram sobre isso? É preciso aqui, tá? As anciãs convidam a gente para essa reflexão porque Câncer é esse signo do cuidado. Como é que você cuida e como você se deixa cuidar? Como é que você ajuda ou como você se deixa ajudar? Você acha que já sabe como alguém precisa de ajuda? Já chega, né, o copo cheio? Ou você é do tipo que pergunta aquela coisa linda, né? Do que você está precisando? Do que você, onde você precisa de ajuda? Tem gente que distribui conselhos na melhor das intenções, né? Entrega para o outro que acha que o outro devia estar querendo. Ajuda só na medida em que concorda com o que a outra está fazendo da própria vida. Será isso amor ou domínio? E como a vida raramente é preto no branco, ou isso ou aquilo, né? Já dizia Cecília Meirelles, quanto de cuidado há nisso e quanto de domínio há nisso? É mais por aí, né? Nunca é só dominância, nem só cuidado altruísta. Mas o quanto tem de um, o quanto tem de outro. Tá consciente disso? Ah. Nesse verão, todo mundo aqui vai ter mais uma oportunidade de reconhecer que as pessoas estão todas fazendo o que podem. Uau! Muitas vezes o nosso cuidado ele vira uma armadilha do perfeccionismo, né? Voltado para dentro ou voltado para fora.
uma exigência sobre nós e sobre os outros, que pode sufocar o amor genuíno. Pode ir sufocando relações, mesmo as mais antigas, e de amor verdadeiro. Se eu fecho os olhos para a leveza, para a amizade de fundo que há em toda relação, vamos lá, né, gente? O óbvio às vezes também precisa ser dito. Eu acho que tem um óbvio no verão, né? O verão, imagine que ele é, para aqueles povos antigos que compõem nossa egrégora da roda do ano, aqueles povos primitivos ao redor das fogueiras e vivendo em cavernas, né? Nossos ancestrais, eles tinham passado um período tão difícil no inverno que o verão era hora de celebrar a vida. Passar por cima de qualquer picuinha, qualquer pequeno problema entre si para celebrar o fato de que já não se passa fome, né? As colheitas já começam a acontecer. Esses povos estão desenvolvendo, porque precisam, né, dada a situação difícil que vivem na natureza, adaptação a ela, o sentido de altruísmo, de preocupar-se um com o outro para sobreviver, porque sobreviver junto é mais fácil que sobreviver separado. São mais braços para plantar, mais braços para colher, mais mentes para ter ideias criativas e contar histórias para distrair. É por isso que a gente se une, né? Só que muitas vezes os formatos, os contratos, os compromissos, né, se colocam na frente da fraternidade. A reflexão aqui é profunda, vamos lá, me segue. Quando a gente se relaciona, a gente bota rótulo nas relações, né? Aqui nós temos o rótulo, um tipo, casamento. Fulano é meu esposo, minha esposa. Mas há muitos outros, né? Tem o rótulo de filho, de filha, mãe, pai, tio, tia, madrinho, padrinho, primo, prima. São rótulos, né? Avô, avó, amigo, amiga. E a gente, em geral, já chega com um pacotinho, olha os olhos fechados, olhando para dentro. A gente já chega com um pacotinho do que a gente acha que um pai devia ser, uma mãe devia ser, um esposo devia ser, uma namorada devia ser, um filho, uma filha. E muitas vezes a nossa vontade de que o outro se encaixe nesse seu pacotinho, na sua expectativa, sufoca a leveza do amor fraterno simbolizada pelo beija-flor. A gente esquece que as pessoas só estão fazendo da vida, né, dos limões que a vida dá, uma limonada. Tá todo mundo só fazendo o que dá conta, o que pode. E passa a sufocar as pessoas ao redor pelo tanto que elas estão ou não cabendo na caixinha que a gente espera, né? Do que deveria ser uma namorada, um esposo, um filho, o que for. Tô dizendo para você abrir mão das suas expectativas, do que você espera das pessoas, como você espera ser tratado, tratada? Claro que não, nunca é uma coisa ou outra. É encontrar o equilíbrio, fiel da balança, o meio do caminho. Entre a sua expectativa e a fraternidade de reconhecer que o outro ali também está buscando dar o melhor dele, assim como você. E que cuidar não é simples. Cuidar implica conseguir ouvir o outro de verdade, ouvir a gente e encontrar algum meio do caminho, né? Possível. Hidratação. Tem que trazer água para essa história. Todo mundo bebendo muita água aí no verão? Além disso, a água simbólica, perceba que ela chega aqui em casa, né? E tem muitas cenas de cuidado acontecendo. A menininha com a lebre, né? A aguinha aqui sendo oferecida, o fogão, esse símbolo máximo de nutrição, cuidado. O mocinho também está cuidando de um bichinho. Afeto, né? E afetar-se. A água é o que nos une. Todo mundo nasceu de uma bolsa d'água, começaram, suas primeiras célulazinhas aí começaram a se desenvolver e tornar o seu corpo físico dentro de uma bolsona d'água. Todos e todas nós, né? Nós primeiro somos seres aquáticos, e a água é o símbolo alquímico, esotérico para os afetos, para o sentimento. A gente nasce do sentimento. E depois é que a gente vem habitar o mundo do ar, das ideias, né? O primeiro respiro e a saída do útero para a chegada aqui nesse mundo
imerso em ar. Mas a gente começa nesse mundo imerso em água. Nós somos, antes de mais nada, conectados pelos afetos que compartilhamos, amores e ódios, iras e carinhos. Há quem só se deixa afetar pelas próprias águas. É muito sensível, mas só para sentir os próprios afetos. Pior é quando se ilude, achando que está sentindo o outro, quando na verdade está fazendo dele só um espelho do que você acha que estaria sentindo se estivesse numa situação como a do outro, como a da outra. É complexo. Mas talvez por isso valha tanto a pena. Porque a energia do cuidado canceriana, ela é legítima, né? Ela busca de fato o cuidar do que o outro precisa, não do que ele acha que precisa. Mas como fazer isso sem vê-lo de verdade, para além do que a gente espera que ele seja? A alegria que o verão guarda para você, olha que lindo, é um encontro genuíno, tá? Essa magia já está acontecendo desde o solstício, já começou a mexer aí com você, te mexer internamente, desde o fim de dezembro. Vejo aqui pessoas que ficaram muito incomodadas no fim do ano e ainda estão no início do ano com essa coisa do ponto de vista, sabe? E esse incômodo aqui no laríngeo pode estar relacionado a essa mensagem, né? Será que você está encontrando formas de expressar, de botar para fora o que você andou percebendo nos últimos dias? Fim de ano a gente sabe, né? Festas, encontros muitas vezes com a família, com pessoas que não víamos há muito tempo, com quem compartilhamos histórias muito antigas. Pode mexer mesmo muito com os nossos afetos, né? E aí talvez seja mais importante se perguntar: você está vendo essas pessoas? Você vê quem elas se tornaram? Quem elas estão se tornando com o tempo? Ou você ainda as vê como você as via lá antigamente? Ou pior, ou você só vê o que você espera ou esperava que elas se tornassem, eles se tornassem? O mesmo vale para pessoas que vocês estão conhecendo agora e com as quais vocês têm o objetivo de realizar parcerias de longo prazo. Namoro, casamento, amizades longas, sociedades profissionais. Tudo isso entra aqui. Tem um chamado muito bonito da egrégora da roda do ano aqui para tolerância nesse verão. E olha, sabemos que o mundo anda precisando mesmo, né? A tolerância de... Antes de não exatamente tolerar o outro na diferença, sendo o que você não queria ou não esperava que ele ou ela fosse, mas antes de mais nada, que isso seja o reflexo externo de algo interno, de uma tolerância maior com a sua frustração. Não é tolerar o outro, é tolerar em você conviver com aquilo que não é exatamente o que você gostaria. Conviver. Eles são diferentes, eles veem o mundo de formas diferentes e, no entanto, estão aqui sentados, vendo um mesmo pôr do sol, compartilhando um vinho com frutas, um suco de frutas. As hanging baskets, né? Essas cestas penduradas, olha só, cheias de flores, frutas, um símbolo de receptividade, né? Eu lembro muito da cesta de frutas da minha família, uma cesta no centro da mesa, né? As frutas se oferecendo para quem chega. Receptividade para confraternizar com o diferente. Ele bebe, ela lê. Ele sem sapatos, ela com um monte de contrastes entre eles, mas ainda assim permanecem. Que desafio, né, pessoal? Esse é um grande desafio da magia nos nossos tempos, sabia? Cada vez menos a magia por semelhança
dar conta do todo, né? A gente precisa da diferença. Grande desafio dos nossos tempos é lidar com a diferença, né? Quem sabe o máximo possível sair da bobagem aí de querer só gente igual a nós ao nosso lado, pensando como nós. A natureza não é assim. Ela é marcada pela interação, integração dos diferentes. Por último, no fundo do deck, a gente tem stargazing, investigando o universo, olhando as estrelas à noite, as noites quentes do verão. Essa é a prática, tá? É a prática que a egrégora do ano está sugerindo para todos e todas nós aqui do Eva Messages. Nesse verão, faça o exercício sempre que possível de sair e olhar as estrelas, de preferência em lugares mais próximos do rural, da natureza, onde você vai ver mais estrelas ainda, não tem tanta luz da cidade, né? Essa atividade vai te ajudar a se perceber como esse pontinho no meio da vastidão do universo. Nosso ego às vezes precisa disso, ele torna os nossos problemas muito maiores do que são de fato, pelo excesso de foco neles. E a gente pode acabar se esquecendo que existe um mundo para além da gente, do que a gente pensa, sente, das nossas expectativas em relação às pessoas. Uma purificação incrível da intuição acontece aqui também, preciso dizer, com aquela borboleta aqui sobre o chakra coronário, né? Pertinho aqui do frontal também. Vocês devem imaginar, né? Aqui eu tô falando do principal motivo porque muita gente aí tem o cano da intuição entupidinho, tem dificuldade em perceber o que a intuição diz de fato sobre o mundo e as pessoas. Uai, a pessoa só quer ver o que quer ver, se incomoda a ponto de não conseguir conviver com nada diferente do que ele ou ela espera, sem xingar, sem falar mal. Aí não dá. É um pedido que a pessoa está fazendo para a própria intuição, para a terceira visão, para que só mostre o que ela aceita ver, o que ela dá conta de ver, e não a verdade. Essa é uma das magias negras que as pessoas lançam sobre si mesmas. Já vi, ó, pessoas videntes incríveis, clareaudientes, clarissencientes, né? Pessoas com todo tipo de habilidade, potencial para vidência, para intuição clara, se perder por capricho. O capricho de, não, isso aí eu nunca, isso não, isso nunca. Então, as nossas práticas coletivas de verão aqui vão ser as seguintes, tá? Anciãs bruxas te convidam primeiro para olhar muito para o céu, perceber sua pequenez, perceber o fato de que você é enorme, profundamente especial e fundamental para a sua própria vida, mas para o restante do mundo você é mais uma estrela, com a mesma importância que todas as outras. E uma outra prática muito importante é fazer uma lista aí de tudo aquilo que você nega definitivamente. Isso eu não aceito. Isso não devia fazer parte do mundo. Isso está errado e pronto, e acabou. Tal pessoa não merece. Isso eu não perdoo, não aceito. É aí que está o ponto cego da sua intuição. É deste ponto que começa a se turvar, o novelo começa a se enrolar do fio aí da sua percepção clara, senciente, clara e senciente das suas relações e de você mesma, de você mesmo. Tá bom? Então aproveita o verão para compartilhar com leveza, tenta aí, ó, bater um papo, se encontrar com gente diferente de você, sem grandes expectativas, com segurança, sempre com segurança. Mas aventure-se nas relações, abra espaço. Às vezes é numa situação pela qual você não dá nada, você vai totalmente despretensioso, despretensiosa, que grandes soluções aparecem, sabia? E lembra disso, tá todo mundo fazendo uma limonada do limão que a vida deu. Isso ajuda a gente a ser mais doce, receptivo com aquilo que os outros têm a nos dar, em lugar de exigir.
sempre o que a gente quer, a gente acha que merece. Não confunda com aceitar desrespeito, menos do que você sabe que é o justo. Entenda, é tudo aqui sobre uma alquimia, algum meio do caminho possível entre essas posturas. Tá bom? Essa é a nossa leitura geral. Agora, e muito grata à egrégora da roda do ano, eu vou pedir 3 mensagens mais específicas, tá? Porque tem gente aí que precisa de algo mais específico dentro da mensagem coletiva. Então, para isso, vocês vão escolher mensagem 1, 2 ou 3, dentre aquelas que eu vou apresentar aqui para vocês, ó. Então, escolha a sua carta. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com mais paciência, com mais tempo. Mensagens de verão para alinhar da melhor forma sua vivência do verão com o caminho que leva aos seus objetivos de vida, aos propósitos aí da sua alma no momento. Vamos lá? Vou mostrar para você as cartas. Temos a carta número 1, a carta do... Olha só, aqui nós temos os restos orgânicos e o estrume. Tudo aquilo que é mal cheiroso, é ruim de manipular, mas que, olha, é toda a vida de que a gente precisa, os nutrientes orgânicos para que as plantas cresçam mais fortes e bonitas. É isso que a gente tem aqui. A parte mais difícil está chegando no fim. As sementes que você adubou vão florescer em breve. Ok, esse é o tema, a carta tema da mensagem 1. Mensagem 2, nós vamos ter, olha, o passeio de bicicleta, que beleza! É na quietude, na presença da jornada que você vai encontrar a si mesmo exatamente onde você deveria estar. Essa é a carta 2, tema da mensagem número 2. E mensagem número 3, a gente tem aqui, olha, o oráculo das nuvens. Observar as nuvens, buscar nas nuvens as respostas, as imagens e os símbolos. Fique quietinho, quietinha, pois é no ato da paciência que a guiança é encontrada com claridade, com clareza, né? A gente encontra o fio que vai nos guiar a partir dessa tranquilidade aqui. Bom, qual foi, hein? Ou quais foram as cartas que mais chamaram a sua atenção? Ou a carta? É aí que vai estar uma mensagem mais específica da egrégora da roda do ano para você, tá bom? Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Eu já vou começar com a nossa primeira mensagem. Tchau, tchau. Mensagem número 1, para você que escolheu aqui nossa matéria orgânica e todo o estrume, tudo aquilo que é mal cheiroso, chatinho de manipular, mas que é profundamente nutritivo, né? Aquela matéria morta, orgânica, né? Morta, que vai ajudar a tornar muito fértil um terreno e assim nos ajudar a ter a melhor colheita possível, né? E olha, você aqui parece que você andou pegando com a mão, né? Você pegou uma situação aí difícil que ninguém queria pegar ou que, sei lá, para qual você buscou ajuda e ninguém te deu ajuda e você foi lá e fez com as suas próprias mãozinhas ou está fazendo, tá? Isso aqui é um reconhecimento da egrégora da roda do ano, desses espíritos ancestrais, pelo seu trabalho duro, né? A sua... não só o trabalho duro, sabe? Aqui tem essa nobreza de ajoelhar-se, ter humildade para fazer o que precisa ser feito, antes de se preocupar com narrativa de ego, de nossa, mas isso não é digno de mim, nossa, mas esse é um tipo de trabalho menor, ou, sabe?
que não diz da minha importância, nada disso. Parece que você foi lá, topou, tá topando fazer o que tem que ser feito. Já que não tem ninguém, vou ser eu mesmo, vou ser eu mesma. É o que eu tô ouvindo aqui. Tá muito bom, muito bom. Até porque, né, olha, tem florescimento em breve. Em breve você vai ver os resultados disso aí na sua vida, são bons, tá? São resultados que geram autonomia, prosperidade, né, colheita em vários sentidos da vida. Mas vamos entender melhor de que colheitas a gente está falando aqui. E entender um pouco mais desse trabalho, esse trabalhinho sujo que você andou fazendo, que ninguém queria fazer, você foi lá e fez. Ou que você, né, em outros momentos da vida não aceitaria fazer de forma alguma por capricho ou por ignorância, né, por ego, por orgulho. Você topou, dessa vez você topou, tá topando. E olha, preciso te dizer, antes de mais nada, que isso aí não te desmerece, tá? Algumas vezes você se sentiu humilhado, humilhada por estar nessa situação, né? Mesmo querendo ou não, por mais generoso, nobre que você seja, esses pensamentos podem passar pela mente. Você pode ter se sentido abandonado, abandonada, diminuído, né? Diminuída por fazer isso. Ou foi mesmo, né? Dependendo das pessoas com que você teve que conviver, você foi diminuído, diminuída nessa posição, humilhado, humilhada. Então, é meu papel aqui te dizer que não há nada de que te diminua, que te desmereça naquilo que você está fazendo ou teve que fazer, tá? É muito importante. Muitas vezes esses são os trabalhos mais importantes e menos reconhecidos. Aqui eu tô falando do cuidado, né? A função do cuidado, cuidar de pessoas que precisam. Muitas vezes ele é pouco valorizado na nossa sociedade, inclusive pouco remunerado, né? Funções de educação, de cuidado, de trabalhos, né, que não são de status, né? Lixeiro, pessoal que trabalha na recolha e na limpeza dos ambientes, tão fundamentais esses serviços e muitas vezes tão mal vistos ou não vistos, né? Pode ser que você tenha assumido aí a responsabilidade de falar o que estava todo mundo vendo de errado e ninguém falava. Esse tipo de servicinho sujo que ninguém quer fazer para não se sujar frente a alguma opinião pública também tá aqui. O que mais? Insetos, é isso mesmo. Você viu o perigo e foi atuar antes que ele piorasse, né? A vigilância necessária. Que legal, você ainda conseguiu pegar o problema no início, me parece, tá? Pegou o problema no início, uma situação mascarada ou alguém mascarado, uma situação de pouca clareza ou de alguém se escondendo de algo que devia ou poderia fazer. Olha, cuidado, situações assim podem gerar um cadinho de mágoa, ressentimento, umas más águas dentro da gente, sabe? Tô vendo aqui pessoas que viram outras ou uma outra especificamente. Vou dar um exemplo básico, né, do dia a dia para vocês entenderem. Imagina que duas pessoas moram juntas e as duas estão, sei lá, sujando as vasilhas, né? Aí uma ficou fugindo do trabalho, fingindo que não era com ele ou ela, né? Essa pessoa que tinha tanta responsabilidade quanto você de ir lá e fazer aquilo. E aí você viu a situação, viu que a outra estava tentando escapulir, né, de uma responsabilidade, aí você mesmo pegou e foi lá e fez. Né? Isso é ótimo para você, se você lidar da melhor forma, da forma mais correta, mentalmente e emocionalmente, tá? Porque se isso aqui gerar uma mágoa, um ressentimento, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Pessoas que fazem algo pelos outros, pelo todo ou por alguém, né? Ou fazem algo sozinhas quando poderiam mereceriam uma ajuda, e aí essa pessoa fica ressentida ou fica se achando melhor do que os outros porque ela pegou para fazer e os outros não.
Tem um convite aqui para você não se manchar nesse lodo. Ou seja, para você não cair nessa pegadinha, você é uma pessoa proativa e eficiente, que vai lá e faz o que outros poderiam estar se responsabilizando também. Agora, não macule essa sua virtude através do vício de falar mal dos outros, né? Ah, então só porque você fez, então você vai ter o direito de falar mal de quem não faz, né? De se achar superior, mais puro, mais pura, com menos karma, né? Cuidado aí, cuidado nesse tipo de postura, esse tipo de visão, porque pode acabar anulando o seu mérito, né? Através do desenvolvimento de um vício também nessa situação, e não só de uma virtude. Temos aqui o vinho de frutas, interessante, olha só. Tive que dar uma pausa ali, o vizinho tá usando uma furadeira, gente, sinto muito. Vamos ter que lidar com isso. Espero ter conseguido abafar um pouco o som. Bom, o fato é que aqui, com a carta do vinho de frutas, né, aqui a gente tem um convite ao compartilhar, tá? Esse é o convidar as pessoas para celebrarem com a gente os frutos do nosso trabalho. Quando a gente sente que venceu e venceu sozinho, sem a ajuda de ninguém, e envenena assim a nossa vitória com rancor, com ressentimento, isso pode nos impedir de sentir que a gente pode compartilhar com o mundo as nossas bênçãos, sabe? Isso aqui tá me lembrando muito uma condição social que a gente tem, né? Toda vez que o indivíduo sente que ele venceu apesar dos outros e não com a ajuda dos outros, essa vitória ela vem mais egoísta do que fraterna, né? Do que compartilhada. E isso não faz bem para ninguém, nem para a pessoa que vai comemorar sozinha, né? As suas vitórias, digamos assim, nem para quem está perto, sabe? Então, é muito importante aqui saber compartilhar os seus frutos, os seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Ah, Elise, então eu vou lá compartilhar minha vitória com quem me virou as costas, com quem duvidou de mim, com quem não me ajudou? Não é exatamente isso. O que eu estou te convidando para fazer é para reconhecer onde você teve a ajuda que essas pessoas davam conta de te dar, que provavelmente não foi toda a ajuda que elas poderiam, ou que você acha que elas poderiam ter te dado. Percebe o desafio aqui? O desafio aqui é celebrar com o que foram capazes de te oferecer. Isso não é fácil, mas é libertador. Porque aí você consegue focar na celebração mesmo, sabe? Senão, o foco vai permanecer na mágoa e no ressentimento em relação a quem não compartilhou dessa vitória com você, quando ela estava sendo construída, lá, né, na parte difícil. Limpar seus pensamentos. O convite aqui, meu querido, minha querida, é que você, nesse verão, faça rituais com quartzo transparente e com muita água, tá? Banhos de águas e ervas na cabeça, principalmente com ervas de liberação, ervas de clareza mental. Temos o boldo, a mirra, o manjericão é muito, muito bom, uma água de manjericão, sabe? De alecrim. Um banho principalmente para a cabeça, para te livrar dos pensamentos, para te pedir, eu estou ouvindo aqui aquela frase, né? Senhor, eles não sabem o que fazem, de Jesus. Ai, que difícil. Como é difícil, né? Perdoar quem, enfim, foi cruel ou omisso, omissa, porque não dava conta de fazer diferente, não quis fazer diferente. Abrace, reconheça, receba as sombras. O abraçar as sombras pode gentilmente te elevar. A luz é necessária agora para te nutrir. A luz da consciência, o que pode te liberar dos excessos das mágoas, né? De ter tido que trabalhar sozinho, pegar para fazer o que outros não estavam fazendo. Se liberar do pensamento
de que essas pessoas te devem algo, de que o mundo te deve algo porque você fez a parte mais difícil. Que bom, meu querido, minha querida, que nessa cena aqui tinha alguém com força o suficiente, física, emocional, mental, espiritual, para fazer o que tinha que ser feito. E essa pessoa foi você. Isso é uma vitória. E é isso que merece ficar em relevo, sabe? No centro dessa situação. E não o ressentimento perante aqueles ou aquelas que faltaram com o que você acha que deviam ter feito. Talvez devessem mesmo, talvez não. Entenda que eu não estou julgando se você está certo ou errada em ter demandado ou demandar mais das pessoas, ter esperado mais dessas pessoas ou dessa pessoa. Estamos aqui focando em você. Em você, que é quem mais importa. Para que você possa, com plenitude, vivenciar a sua vitória, colher os louros da sua vitória, é preciso uma higiene mental e emocional, tá? Sugiro também, além dos banhos de cabeça, né? Pode solarizar a água, tá? Coloca uns cristais transparentes, uns quartzos transparentes na água, deixa tomar sol da manhã até meio-dia, com algumas ervas, algumas das que eu sugeri, ou outras se você quiser também. Alfazema pode ser também. A principal que eu vejo aqui é manjericão, tá? Mas aí fique à vontade para outras que você usa para cura, para purificação, para limpeza, menos uma muito quente, tipo arruda, eu não colocaria não. Apaziguar as águas para que você possa focar na vitória, que é você poder ser quem abraça o sol, ser quem brilha, aquele ou aquela cuja vitalidade faz acontecer o que tem que ser feito, te leva para os lugares ou leva as pessoas aos lugares, abre caminhos, trabalha, realiza. Tome banho de sol você também, tá? Desde que o sol toque o topo da cabeça, sempre com cuidados, né? Sempre que se fala em sol, cuidado com a pele, proteção, hidratação. Mas deixe o sol te encontrar, meu querido, minha querida. As bênçãos de uma vitória, olha só, a vitória é sua. Esse sol é a vitória, sabe? A vitória é sua, abrace-a totalmente. E para isso, deixe ir, limpe qualquer pensamento em relação a essas pessoas que não se mostraram como você esperava. Porque a vitória, ela precisa, para usufruí-la, né? É importante que você esteja limpa aí, com perdão. A paz, tá? Fique em paz com seus esforços. Vira e mexe, a gente precisa mesmo botar a mão na sujeira. É um período mais difícil, menos glamouroso, né? Que ninguém tá vendo, a gente tá lá onde o menino chora e a mãe não vê, né? Sofre, etapas difíceis estão aí mesmo. A gente teria que passar por elas, fossem essas pessoas aí, fossem outras, dificultando sua vida ou, né, não ajudando. Então, agradeço a oportunidade de desenvolver a virtude, na medida do possível. Sempre que não for possível, conte com os banhos de águas solarizadas com as ervas indicadas, tá bom? Para te ajudar. Se tiver muito agarrado, você sente que não tá dando conta de caminhar, de seguir em frente, né? Tá muito magoado, muito magoada, faça também escaldapés e aí coloca um pouquinho de sal grosso, 3 punhadinhos é suficiente, tá? Sempre com água fria, que nada de água quente. Escaldapé de águas frias, esse banho com as ervas maceradas, né? Não ferve as ervas não, no máximo deixa elas serem aquecidas com a luz do sol, é sem fogo, é com esse calor lento e gentil da luz do sol que essa magia aqui é feita, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado da sua mensagem. Vou lá para nossa próxima mensagem e feliz verão para você. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa mensagem número 2 do oráculo de Lita, do solstício de verão. A mensagem do passeio de bicicleta. Tá se sentindo livre, moça, moço? Ou tá em busca dessa liberdade toda aqui, hein?
É no silêncio, é na quietude da presença e na presença da jornada que você vai se encontrar exatamente onde você deveria estar. Essa é aquela carta da sensação de que é no caminho que a gente descobre se era o caminho certo ou não, sabe? Uma postura de confiança, né? Ou você tá assim, ou chamada para que esteja, tá? Confia no caminho que você escolheu, porque é ao longo dele que você vai percebendo que está onde deveria estar e onde não estiver, você vai adaptando-se, como essas curvas, né? Você vai fazendo curvas aí para conseguir fluir por esse caminho escolhido. Tá? Tem aqui vai na fé, um incentivo da egrégora da roda do ano, das anciãs bruxas, para que você continue nesse caminho que você começou aí. Você começou algum caminho recentemente, essa é a carta 1, está sendo acompanhado por alguém que é muito leal a você, pode ser um parceiro, uma parceira amorosa, um amigo, um familiar. Mas você conta com apoio, sabe? Você não só conta com apoio, a jornada não é só sua. Você está numa jornada com alguém. Essas casinhas estão chamando atenção também. É hora de afastar-se de lugares familiares, né? Será que você vai mudar de casa? Bom, vamos entender melhor? Vamos lá com as nossas próximas cartas. Mensagem da egrégora da roda do ano, esses espíritos ancestrais que aprenderam e aprendem a fluir com a força da Mãe Natureza e do Pai Céu. Conselhos para o nosso verão, para você que escolheu a mensagem 2, que está num caminho aí, numa jornada que precisa seguir em frente, junto com alguém ou alguém. Saindo de zonas de conforto, será? O que mais? Conhecidas, lugares conhecidos eu ouvi. Olha, a sensação de não ter um teto sobre a cabeça. Um convite aqui para você passar noites fora de casa, viu? Nesse verão. Ah, você tá namorando? Temos flertes aí? Ai, ai. Ah, é isso. Volte para a natureza. Resselvagem. Sabe aqueles animais que são recolhidos, né, em situações vulneráveis, e aí são cuidados e depois soltos de novo na natureza? Imagina a sensação, né? Deve haver algo ali de um reencontro com uma sensação perdida de amplitude, curiosidade com o ambiente. Não é novidade, né, que animais muito tempo presos vão ficando entediados, enfim, perdendo um monte de habilidades, inclusive cognitivas. Deixe o jardim da sua alma crescer selvagem, te deixando livre e permitindo que os mistérios te surpreendam. Opa, que beleza! Você está num caminho novo e a egrégora ainda está te dizendo o seguinte: você nem tem que ter certeza de tudo não, tá? Ah, mas não tem que mesmo. Tá na hora de se deixar conduzir pelos sinais da natureza. Olha essa mulher, que liberdade. Tem até uma saia aqui que lembra as asinhas de uma elemental, de uma fadinha. Olha, é hora de deixar a natureza e o ambiente te contar coisas, tá? Inclusive, especialmente se você tá viajando ou vai viajar em janeiro, nesse período em que você tá vendo o vídeo, tem um ambiente natural te contando coisas. Olha que interessante. É hora de aprender com o caminho mesmo. Eu ouvi uma frase aqui, de nada serve o seu conhecimento. Olha que interessante. O conhecimento teórico dos livros, sabe? Este verão guarda para você uma experiência empírica, na prática, de algo que até então você só viveu em teoria, ou só leu. Viveu em teoria, ótimo, né? Só conheceu em teoria. A experiência que você esperava por muito tempo, há muito tempo. A jornada que você esperava para começar há muito tempo. Um caminho novo. Um caminho novo em que é interessante, ao mesmo tempo em que tudo que você sabe
É útil, né? Porque foi o que te trouxe aonde você está, mas você não faz ideia do que o caminho te reserva, meu querido, minha querida. A sensação aqui é da curiosidade juvenil, sabe? A coragem juvenil e a curiosidade juvenil. Dos animaizinhos que estão crescendo no verão, nasceram na primavera. Bruxas aí, magas, xamãs, estão vivendo a donzela internamente, tá? Independente da sua idade, dos anos de nascida que você tem, de nascido. Aqui eu vejo mulheres vivendo o mistério da donzela, o mistério de Coré. Podem estar apaixonadas, apaixonados, podem ser homens também que estão se sentindo renovados com a chegada do verão e com essa pessoa que veio para essa jornada aí, mulher ou homem. Nossa, que gostoso! Sabe aquela sensação de início de relacionamento? É o que eu tô tendo aqui. Muita coisa a descobrir sobre um, sobre o outro. A maioria aqui tá começando um relacionamento ou tá interessado, tá com interesse renovado em alguém na vida amorosa, tá? Se você não tá, talvez você esteja experimentando isso em relação a um novo interesse ou um novo caminho profissional. Vou tentar adaptar aqui, mas confesso que a maioria das pessoas, essa mensagem, para a maioria de vocês é de alguém que está, é para alguém que está num relacionamento novo. Mas pode ser, por exemplo, alguém que acabou de se formar, sabe? Você acabou de se formar na faculdade e está muito animado, animada, empolgado para começar um trabalho novo, seu primeiro emprego na área. Sabe aquela coisa? Tudo que você viu em teoria, agora você é um jovenzinho, uma jovenzinha no campo da prática, cheio de curiosidade. Mudou de emprego, mudou de área de trabalho. Mas aqui eu tô vendo gente que tá bem, né? O emocional tá melhor do que o pessoal da primeira mensagem. Olha lá, banho de frutas cítricas. É hora de se render. Uhum. Olha, renda-se à experiência, tá vendo? Aqui é um renda-se à experiência. A mensagem geral lá do início, ela pega aqui você menos no sentido de... lá teve uma mensagem geral de você olhar para as pessoas e permitir que elas deem o que de fato elas têm a dar, né? Não colocar a sua expectativa na frente, a sua pretensão na frente. Mas aqui isso vem com uma leveza, vem com... Você não perde por esperar, sabe? Você não perde por esperar as boas surpresas que você vai ter ao simplesmente deixar as pessoas serem como são e deixar as situações se desvelarem e acontecerem a você. Me veio aqui uma frase de um outro oráculo. As coisas não estão acontecendo com você, mas para você. O mundo não está contra você, né? Mas ele está a seu favor aqui. Só espere e receba, como alguém que está aqui numa banheira de ervas. Faça um belo banho de ervas para melhorar sua receptividade, caso você sinta que precisa. Essa situação aqui da mensagem 2, ela só é incômoda para gente que tende a ser muito rígido, rígida, controlador, sabe? Que é tudo, acha, né? É meio orgulhoso também, acha que do seu jeito é melhor, então tem dificuldade em ser surpreendido, surpreendida, deixar um parceiro ou parceira programar uma surpresa, um presente secreto, deixar ele ou ela conduzir uma situação. Mas o convite aqui é esse. Permita-se surpreender. Deixe o caminho que você escolheu te mostrar o que ele tem a te oferecer. Você não sabe, você escolheu a princípio achando que esse caminho seria tal coisa, mas vamos deixar a vida te surpreender? Essa energia aqui, sabe? Até porque, que bom poder te falar isso. As surpresas tendem a ser muito positivas, muito. Essa aqui é a carta da sorte desse oráculo. Lady Luck, aqui, ó. Tá na hora de receber suas recompensas. Sente-se, né? Fique quietinho e... Não, na verdade, settle in for a ride. Pegue aí uma carona com a Lady Sorte, com a Senhora Sorte.
É isso, as peônias são um ótimo presságio aqui de vitórias, de beleza, de harmonia, de situações leves, sabe? É uma leveza muito grande. Nossa, lua de mel, gente. Vou fechar aqui com a última carta, mas a energia aqui é lua de mel. Olha lá, que lindo! Temos aqui o jantar ao pôr do sol. Romance está no ar para a leitura 2. Que delícia! Amor de verão, tá? Amor de verão, claro, com possibilidades de se tornar algo mais sério e duradouro, porém aqui o foco da leitura não é esse, tá? Inclusive, se você ficar se preocupando demais em como vão ser as coisas a longo prazo, você curte menos o que você está sendo chamada a curtir agora. Se você está conhecendo alguém, começando a namorar, um flerte, evita ficar falando agora de compromisso de longo prazo, a não ser, claro, né, que isso flua com uma naturalidade muito grande. Aqui, naturalidade, tá? E mais deixar-se cuidar, deixar-se receber e deixar-se surpreender do que você ficar programando coisinhas para fazer junto. Não, nem tanto. É mais receba, permita-se. Se aparecer oportunidade, vá. Um convite te espera, vai receber um convite importante aí. Grite para as estrelas que você está pronto, que lindo. É assim, olha que legal, hein? É com essa postura, você da mensagem 2, que você envia uma mensagem para a espiritualidade, uma mensagem para o seu eu superior, para a sua própria alma, de que você está pronto, pronta para viver situações leves, prósperas, amorosas, né? Prazerosas que venham em sua direção. Eu preciso falar aqui para você da mensagem 2 um pouquinho sobre o conceito da graça, tá? Você conhece o conceito da graça? É um conceito que faz parte da mitologia judaico-cristã. Como eu sei que aqui no Ocidente, né, muitas vezes a gente aprendeu a desdenhar dos mistérios esotéricos do Ocidente e vangloriar os do Oriente, né? Então, provavelmente você já ouviu falar de dádiva ou, sei lá, presentes que a roda de Sansara traz, a roda do destino. Na mitologia judaico-cristã existe o conceito da graça, que é aquilo que você recebe de Deus sem ter merecimento, sem ter batalhado por isso, só mesmo pela graça de Deus, sabe? E aqui é um chamado para que você aprecie situações que vêm de graça. Eu acho que estou falando com pessoas que talvez venham de uma longa trajetória em religiões, doutrinas, ou então com um princípio, né, ético, pessoal, mesmo que não sejam religiosas, mas um princípio muito voltado para o merecimento, sabe? Não, eu preciso batalhar para merecer, eu preciso me dedicar, estar atento, me trabalhar, né? Me autoconhecer, me autoaprimorar, tudo né? Tudo depende de mim. Com o melhor das intenções, eu sei, mas agora é hora de equilibrar, tudo é uma balança, né? É hora de equilibrar com um pouquinho de abra-se para receber, às vezes, o que você nem merece, o que é só porque Deus é bom mesmo, porque a natureza, a grande deusa, é generosa, sabe? E ela não é mesquinha a ponto de ficar esperando você fazer coisa certa para só aí te dar o presente adequado, no tamanhozinho certo do que você mereceria por causa daquele ato. Não existe essa tabela, sabe como? A divindade, ela é generosa por natureza. Deus, deusa, né, criatrix do universo, é próspera e generosa por natureza. Então, há muitas coisas que você recebe de dádivas do universo, da grande mãe, do grande pai, e que são pela graça mesmo, tá? Acho que essa é a principal mensagem aqui para você. Você reconhece o conceito da graça? Quantas vezes você já pensou sobre a graça? Dê você o nome que for, né? Mas pensa nisso, tá bom? Tem uma situação aí na sua vida agora que tá vindo pela graça e ela só precisa ser vivenciada, apreciada. Muitas vezes, quanto mais difícil a vida que a gente tem, mais a gente acha que tudo é duro, né? Toda coisa boa vem da dureza, da dificuldade, do esforço exagerado. Só isso
o bom só vem assim, né, a muito custo, isso é um sintoma de desesperança. E fico muito feliz em saber que a espiritualidade, a roda do ano, vem trazendo para você algo que te tira desse lugar e te faz questionar esse lugar da desesperança, trazendo a graça, tá bom? Apenas aproveite, a mensagem é bem essa, aproveite essa pessoa, essa oportunidade, essa situação que está fazendo você se sentir, ou vai fazer você se sentir tão rejuvenescido, rejuvenescida, sortudo, sortuda, sabe? Aqui tem sorte vindo também, boas novas, aquela sensação de no fim do dia poder só sentar, apreciar e agradecer aquele dia. É bom, é muito bom, é importante, tá? Valorizar esses momentos da vida, saber que eles existem. Ok, então que bom, parece um verão maravilhoso aqui. Depois me diz nos comentários se quiser, tá? Se fez sentido ou não, se foi assim mesmo, vou adorar saber. E a gente se vê nos próximos oráculos. Um ótimo verão para você. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa mensagem 3 hoje do Oráculo de Verão, do Oráculo de Lita. Temos aqui Clouds Crying, né? Quando a gente fica observando as nuvens, vendo os símbolos que a gente percebe nelas e assim recebendo um dos mais antigos oráculos que a humanidade tem notícia. Essa percepção de símbolos nas nuvens é também uma forma de autorreflexão, né? Autoinvestigação e de investigação das condições ao nosso redor. O simbolismo do que você vê é também uma expressão possível daquilo que você traz dentro, das suas impressões sobre quem você é, as relações que tem, o mundo ao seu redor. Já vi gente recebendo premonições, insights mesmo, através dessa prática tão pura que conecta a gente lá com a infância, ficar vendo as imagens nas nuvens do céu. Bom, para você que está aqui, o verão parece que é um momento reflexivo, né? Eu tô vendo gente aqui que não tá tão animada assim com o verão, pode estar incomodado, incomodada com o calor, muito deitado, deitado, ou sem muita coisa para fazer. Talvez não tenha viajado, né? Tá tendo aí que imaginar, né? Usar a imaginação para usufruir desse momento, porque a vida mesmo continua a mesma. Se bobear nem férias tirou, tá trabalhando, né? Tem um desânimo aqui, um tédio com o verão, que é o que eu tô percebendo. E até um certo desânimo com a autoimagem. Ou você não tá, ai, será que você tá naquela de eu não tenho corpo de praia? Não tá gostando da imagem que tá vendo, é isso. Ou você não esperava chegar o verão a essa época do ano como você está, tá decepcionado, né? Decepcionada. Pode ter ficado sem dinheiro para curtir esse período, ou sem vontade por algum motivo, tá? Talvez você tenha sonhado alto demais ou tá com a sensação de que sonhou alto demais e quebrou a cara, não foi bem isso. Preciso dizer, tem uma melancolia, tem uma brisa fria no seu verão, tá? Vamos ver melhor? Vamos entender o que está acontecendo. Espero poder ajudar a passar por esse período da melhor forma. Esses períodos assim têm importância também, viu? Tem algo a nos ensinar, são úteis. A gente não pode também ficar presa a uma experiência muito estética, né? Muito aesthetic mesmo, do que a gente acha que o verão devia ser, né? Eu falo muito isso, já disse isso no círculo experimental da Roda do Ano. A grande virada de chave de experimentar, né, de viver a Roda do Ano e ritualizá-la, ritualizar as estações, perceber como a gente vive elas, é o autoconhecimento, né? Então, o objetivo não é te colocar numa caixinha, ó, Lita é para todo mundo estar se divertindo. Então, você querendo ou não, vá se divertir. Pelo amor da deusa, não é isso não, né? Pelo contrário, é mais profundo que isso, né? Se Lita é um período, né, solstício de verão e pós-solstício, em que está todo mundo, a tendência da natureza, dos animais, das plantas, dos seres, dos humanos, é estar para cima, né, se compartilhando, querendo viver a vida, querendo estar ao sol. Como é que isso pega em você?
É aí que você usa da roda para o seu autoconhecimento, né? E para se entender e para saber onde está a sua magia e como. Por que será que eu fico incomodado? Será que é sempre assim, né? Eu me incomodo com períodos de muito sol? Será que eu sou mais lunar? Será que eu sou mais do inverno? Pode ser, cada alma é única. Você é o resultado aí de um monte de experiências só suas, né? Um jeitão de vivê-las só seu, com seu olhar. Então, por exemplo, aqui pode ser a minha pilha, a minha mensagem para os soturnos e soturnas de plantão, bruxos e bruxas que estão mais, ou médiums, né, que se conectam mais ao trabalho com a sombra, as deusas e deuses sombrios, a introspecção, né? E aí um momento de lita, um momento de verão pode ser sufocante para você, pode ser não o tipo que você está acostumado e gosta, né? Não o melhor ambiente em que sua alma floresce. Aliás, boa, já que o tema aqui é para você é esse, né? Pelo menos o primeiro tema que eu alcancei, eu vou te sugerir dar uma olhadinha num livro, o livro da Bárbara Brennan, tá? Vou ver se eu deixo o link para ele aqui na descrição do vídeo. O livro chama-se Cura pela Luz Interior. Foi o último livro da Bárbara Brennan, uma grande estudiosa de campos de energia. Ela é autora do best-seller Mãos de Luz, né? Ele é um clássico dos estudos de manipulação energética no Brasil e no mundo. O último livro dela, eu acho que ele está bem mais explicadinho e fácil de entender que o próprio Mãos de Luz, sabe? Que é de décadas atrás. Esse livro, A Cura pela Luz Interior, tem uma partezinha lá em que ele fala, em que a Bárbara Brennan, né, fala exatamente sobre o fato de que cada alma, ela se afiniza mais com um tipo de ambiente, um tipo de estação, um tipo de clima, é natural, né? Não é só um gosto pessoal. Existem almas que se realizam melhor e se sentem mais plenas na praia, outras na montanha, outras no frio, outras no calor, né? E corresponder a isso em lugar de brigar com isso pode ser uma ótima estratégia que às vezes muda totalmente a vida da gente, tá? Da água para o vinho. Tem gente aí que está se debatendo com falta de prosperidade, caminhos abertos, bons relacionamentos, numa cidade, né? Num contexto, e o que precisava mesmo era mudar de contexto. Então, pensa aí. Já fica aí uma sugestão. Pensar, será que o seu problema não é o lugar onde você está, as relações que você cultiva, o jeitão aí desse ambiente? Bom, o que mais? Light worker, ok, você é um trabalhador da luz, uma trabalhadora da luz. E o que está acontecendo com esse trabalhador, então? Da luz, da consciência, uma pessoa que ajuda a trazer clareza. Tá, ok. Tá vendo como é que essa moça ela recebe a luz do sol filtrada pelas árvores da floresta? Ela tá dentro de uma mata fechada, gente, da mata escura. Ela saiu ali para a beiradinha da floresta. Tem uma mariposa, uma borboleta negra aqui, ou a sombra da borboleta, né? Porque é o lado que não tá recebendo a luz solar. Meus queridos, olha, você é um trabalhador da luz, acostumado a trabalhar nas sombras, tá? Ou você é um trabalhador da luz do dia que está vivendo num ambiente de sombras. Temos aqui dois grupos de pessoas, tá bom? Então você vai ter que usar da sua intuição, do seu discernimento mais do que nunca aqui, para ver em que grupo você tá. Tem gente aqui que naturalmente é um ser das trevas, que é isso? Não tem nada a ver com ser da maldade. Significa ser uma pessoa, como eu dizia no início, mais introspectiva, né? O ambiente melhor para você é uma floresta úmida, escurinha, né? E não uma praia ensolarada, digamos assim. Seres que afinizam mais com frio, gostam mais do frio, de ficar quietinho, de práticas de outono e inverno, mais do que de práticas de primavera, verão. Então, basta que você receba um pouquinho da luz solar, né? Não é porque você prefere outono e inverno que você não precisa de vitamina solar. Então, você pode recebê-la filtrada, né? Garanta pelo menos que você recebe um pouquinho de luz solar, tá bom?
o mínimo, né, que a gente precisa, coma frutos. Se você não gosta muito da luz solar, coma frutos solares, alimente-se de um jeito mais vivo nesse período, que daqui a pouco passa, tá? Daqui a pouco tá chegando aí o seu outono e inverno que você gosta tanto. Agora, outras pessoas aqui, então para essas pessoas aí é natural, tá? Estão tranquilas, já sabem que primavera, verão são mais difíceis para você mesmo, tá só deixando passar, né? Deixando o tempo passar. Vocês me lembraram aqui uma bruxa que eu gosto muito, ela é basca, ela mora lá no norte da Espanha, e ela fala que ela é uma bruxa muito mais do outono e inverno, ela sempre se sente muito mais ativa e realizadora nesse período. Então eu percebo que ela realmente para de publicar muita coisa no verão, ela fala, eu fico com muita preguiça, sem energia, então eu deixo coisas, trabalha mesmo, né, faz acontecer o movimento da vida dela lá, da prosperidade dela, é nas estações frias. E aí nas estações quentes ela se permite ficar mais quietinha e não fazer tanta coisa. Ou seja, se adaptou, né? Isso para uma parte de vocês. Agora, outra parte de vocês é de pessoas que são trabalhadoras da luz do sol, né? A alma de vocês afiniza com o sol, porém vocês estão afastadas da própria natureza há muito tempo, tá? Eu queria dizer que isso é incomum, mas sabe que não é? Muita gente aí pensa numa pessoa que foi. Pensa no patinho feio. Adoro esse mito aí. Em breve, daqui a pouco ele tá aqui no nosso Histórias que Curam. O patinho feio, a versão mais completa desse conto, tá lá no Mulheres que Correm com os Lobos, né? O livro da Clarissa Pinkola Estes. A história do patinho feio é a história de um patinho, de um bichinho que achava que era pato, mas era muito diferente deles. Os patos achavam ele muito diferente, mas ele insistia em ficar lá e ficava triste. No dia em que ele saiu para caçar a turma dele, ele descobriu que era um cisne. Então, não é incomum que certas pessoas nasçam, cresçam num ambiente ou com pessoas que desnaturalizam esse indivíduo, né? Então, esse indivíduo, para caber no ambiente em que nasceu, mesmo sendo muito diferente, acaba negando a si mesmo e a própria natureza. Tô vendo aqui, por exemplo, imagina uma bruxinha, um bruxinho, um médium que a vida inteira foi criado num lugar em que todo mundo gosta da noite, da sombra, da escuridão, do inverno. E aí, por mais que você goste da luz do sol, você pode crescer num ambiente que faz bullying, né? Que ri dessa sua preferência, e você vai lá e mente ela, nega essa preferência, fica tentando caber. Né? Essa negação, não duvidem, ela pode se tornar profunda a ponto de você parar de reconhecer a si mesmo, a si mesma. Depende de por quanto tempo e com que profundidade você escondeu aí seus vícios, suas virtudes inatas, né? Como um vício. O vício de esconder suas virtudes inatas, sua essência, né? Como ela é de fato, pode ser muito profundo, tá? Então, só você, né, e de preferência com ajuda terapêutica, psicológica, vai dar conta de reconhecer em qual desses dois times aqui da mensagem 3 você tá, beleza? Banhos, boa, é uma boa forma. Vou te indicar aqui então uma magia bem útil para te ajudar a reconhecer se você tá num dos dois caminhos. Banhos de imersão, né, magias de imersão, ajudam muito a gente a testar a relação com o ambiente. Imagina que a gente vai, por exemplo, se você tem uma banheira em casa ou alguma forma de se submergir, né? O ideal é que é com uma banheira, com uma piscina, um jeito que alguma forma de estar submersa, imersa numa cultura ou numa situação. Então a magia é uma magia de imersão para você tomar banhos de ervas, ora mais quentes, ora mais frias, e perceber como você se sente. Se você for uma pessoa mais que se sente bem, né, na parte luminosa do ano, uma bruxa da luz, né, do dia, um bruxo do dia, dos deuses e deusas solares, você vai adorar um banho de ervas cítricas, de plantas cítricas, de ervas quentes como canela, cravo, sabe? Agora, se você for
é alguém da magia lunar, né? Uma pessoa da noite, né? Um bruxo, uma bruxa da noite, do outono e inverno, dos deuses e deusas lunares. Outras vão ser as ervas que vão te conectar a si mesmo, a si mesma, em geral aquelas mais frias, né? O cipreste, a orquídea, a própria alfazema, plantinhas mais de tons brancos e azuis, sabe? A trombeta, enfim. Faz um estudo aí, é claro, né? Vou contar aí com a sua pesquisa. Mas o fato é que é preciso testar, né? Mesmo que você não vá fazer essa magia das imersões que eu tô te propondo, o convite aqui é que você faça uma imersão em ambientes distintos para ir testando quem você é. Se você está nesse grupo aqui, se suspeita que está, né? Nesse grupo que está tão afastado da própria natureza, que talvez deveria ter uma natureza solar ou uma natureza X, mas nem se reconhece mais nela, porque negou muito a si mesma para caber, né? Para agradar papai e mamãe, para agradar uma comunidade onde você nasceu, onde queria se encaixar. Enfim, quem sente aí que precisa voltar para si mesmo, mas nem sabe quem é esse tal desse si mesmo, o teste é o seu grande companheiro, a tentativa e erro é a sua grande companheira. Tá me lembrando aqui uma cena de filme que vi tempos atrás, já falei dela aqui no canal. Um seriado, na verdade, que começa com uma moça que perdeu a memória. E aí ela perdeu a memória e aí ela foi encontrada nua numa avenida muito movimentada, e aí a polícia a recolhe e a leva para um psicólogo. Esse psicólogo conversando com ela, né, vai começar a conversar com ela, e ele chega, né, à sala, ela já está lá esperando, e o psicólogo pergunta: o que você quer, chá ou café? E aí aquela mulher desata a chorar, ela fala: ai, eu não lembro quem eu sou, eu não faço ideia de quem eu sou, eu não sei nem se eu gosto de chá ou café. E aí a gente pensa que ele vai ficar, né, emocionado, se comover com ela, mas ele só olha, dá meia volta e sai da sala. Ele volta para a sala em seguida com um copo de chá e um copo de café. Oferece os dois para ela e diz: prova. Ou seja, se você não sabe quem é, né, e se está sem pistas, as pistas serão as experiências às quais você se permitir. Permita-se, né? Ai, não sei de que cor eu gosto mais. Experimenta todas, vê com qual você se sinta mais confortável. Ah, não sei qual é a minha natureza, do que eu gosto. Experimente. Se faltam pistas, é porque estão faltando experiências de imersão em coisas diferentes e presença, meditação, para estar bem atenta ali a como você se sente em cada uma dessas experiências. Aquela experiência que tocar seu coração e que dizer de quem você é, meu querido, minha querida, você não vai conseguir ignorar. Elas são inegociáveis, né? Elas dizem, a gente se sente fulano é igual pinto no lixo, né? Fulano é igual peixe dentro d'água. É aquela coisa de se sentir mesmo na sua natureza e não há nada que se compare, né? Quem conhece essa sensação sabe do que estou falando. E por último, nós temos a guirlanda de verão, né? Você vale a pena, meu querido, minha querida. Olha que linda frase para você, hein? Porque se você se afastou da sua essência, meu querido, minha querida, e é por isso que você vive com tédio, esse momento que é o momento de todo mundo mostrar a si mesmo, né, para o mundo, que é o verão, que é a Lita, é porque em algum momento você achou que você valia pouco, o que você era pouco, ou não era bom, não era adequado, né? Então aqui nós temos a guirlanda te chamando para se reconectar, para se reconciliar, fechar um ciclo, né? A guirlanda é um ciclo. Fecha um ciclo aí com essa experiência de baixa autoestima e de negação de si mesmo, de si mesma, tá? Silencie o barulho que te tira da sua paz, que te rouba da sua paz. Tem um barulho interno, né? Um barulho interno que tende a ensurdecer a intuição das pessoas que foram muito julgadas, ameaçadas na infância ou em algum momento da vida, se sentiram pouco, insuficientes.
Mas esse barulho ele pode ser silenciado. Quando a gente se considera digna de uma cura vinda através do enriquecimento da vida com experiências novas. Se você renova essa vontade de se experimentar e assim descobrir do que você de fato gosta, esse tédio do verão vai perdendo espaço. Então, ainda que você seja lá do primeiro grupo que eu identifiquei aqui, né, um grupo que, Elisa, eu tô aqui na terceira mensagem porque eu já sei que verão não é muito a minha, eu fico aqui mesmo esperando ele acabar, imaginando como é que vai ser quando ele acabar, né? O fato é que, ainda assim, né, se você está aqui nesse campo da imaginação, permita-se imaginar-se de um jeito diferente, mesmo que por um momento pareça que você está fazendo um tipo, né, vestindo uma máscara, montando um personagem. Se você, que é naturalmente e sabe que é alguém do outono e inverno, né, mais introspectivo e mais do friozinho, se você pudesse compor um personagem, né, uma máscara para você usar aí no verão, como é que ela seria? Ou seja, ouse imaginar-se de um jeito diferente de como você se permite se imaginar agora. Tem coisas que a gente acha que nos convém, convém ao tamanho que nós temos, é a quem nós somos, e outras que a gente acha que não convém, nos rebaixariam, né? Nos tornariam menos dignos, mas será mesmo? Bora brincar com essa possibilidade de ser outro, de ser outra? Pode ser uma ideia para o verão, tá bom? No mínimo fica como uma experiência nova, uma experiência diferente. E para você que realmente sente que algo te afasta do verão, do compartilhar, de outras formas de como você poderia ser no mundo, mas você não sabe exatamente o que é, um incômodo, vamos botar isso à luz do sol? Vamos sair da caverna? Isso pode dizer também do esclarecimento que vem pela razão, através de processos psicoterapêuticos, tá bom? Fica aí o convite, aproveite o seu verão, permita-se e espero muito te ver nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau!